E aí, pessoal, estamos aí iniciando o ano de 2022, mais um ano que vai ter novos alunos, com certeza, e dar andamento, né? Já passaram o primeiro, já passaram o segundo, agora é o terceiro ano. E o terceiro ano vai tratar de um assunto novo, né? Eletricidade e magnetismo, não é isso, Décio? Justamente. Então, nós estamos agora no nosso terceiro ano, ou seja, já passaram primeiro e segundo, como o Mac falou, e 2022, então, com o pé firme e terminando indo para o Enem no final do ano, né, pessoal? Então, nós temos algumas dicas para o Enem aí, questões que envolvem o Enem durante o ano, vocês já estão aí trabalhando desde o primeiro e segundo ano. Então, no final do ano, só fazer a prova do Enem e ir para o abraço. Não é isso, Mac? Exatamente. Então, vamos lá conhecer os professores, né? Que os alunos estão vindo do segundo, então aí... Professores Décio Gomes Marques, licenciatura em Física, mestre em Ensino de Física e bacharel em Engenharia Elétrica e Telecomunicações. Tudo a ver com o terceiro ano, então tá excelente. Justamente. Professora Deise, né? Licenciada também em Física, especialista em EPCT e mestre em Ensino de Física. E o professor McEnroe, né? McEnroe. Professor Mac. Não, Mac, pode falar Mac, tá? De boa. Franco da Silva aí, licenciado em Física e Ciência, Matemática e Física, né? A licenciatura dele. É plena, claro. E também mestre, né? Então, vocês têm aí 3 mestres em Física, né? Exatamente. Quer dizer, na verdade, para vocês, são todos professores que fizeram a especialidade em Física, ok, Exatamente. E a Alita Ciências, né, gente, tem alguns lugares, né, eles dão essa licenciatura dupla, né, então, mas eu, como vocês sabem, eu foquei mais em Física, então a minha parte aqui é Física e também Ensino de Física, que são aqueles experimentos, são aquelas atividades para melhorar o aprendizado do aluno. É exatamente isso que eu, o professor Décio e a professora Deise trabalhou no mestrado. Então vamos começar lá a falar sobre os conteúdos de Física do terceiro ano, né, então... Eletrostática e... Olha aí, ó, na unidade 1 temos também a física moderna. O que é que nós optamos por fazer no terceiro ano? Eu, professor Mac, né, começamos no início a colocar a física moderna, porque nós sabemos que precisamos da física moderna. Isso. Então, desde a primeira unidade vai ter física moderna intercalado, porque você sabe que o Enem é baseado também em física moderna. São só conceitos, pessoal, não precisa preocupar, não tem cálculos a nível universitário. São conceitos, só aprender, né? Exatamente, porque é um conhecimento novo e vocês usam todo o tempo. São equipamentos eletrônicos evoluindo aí cada dia mais, jogos, mundo imersivo que você vai para dentro da internet, jogos que você passa horas aí. Então, tudo isso tem a ver com essa nova física, né? Física contemporânea, né? Física moderna. Então, todo esse conhecimento é bom conhecer, não é resolver, né? Como o Décio falou, são questões muito elaboradas que aí é para quem faz um bacharel, pesquisador nessa área. Então, não se preocupe. Vamos lá, dando continuidade aí, falando um pouquinho sobre as competências, né? Apropriar-se de conhecimento de física para, em situações de problema, intervir, avaliar ou planejar intervenções científico-pedagógicas. Outra competência, padronizar o uso adequado de códigos de comunicação oral e escrita no acesso à linguagem científica de física. Nós queremos trabalhar a questão da linguagem científica. Então não dá para falar as coisas de qualquer jeito, tem que falar também de maneira científica. Exatamente. Okay? Então, sempre a gente fala, prestar atenção na leitura, porque cada disciplina ela tem sua característica, né? Então tem a sua linguagem. O que é delta, o que é φ? Na outra disciplina pode ser alguma coisa. Aqui nós temos nossos códigos, tem alguns conteúdos que usam algumas palavras bem diferenciadas, então é isso. Você vai aprender a linguagem da física, assim como aprende a linguagem da química e da biologia também. Vamos continuar lá? Então aí a terceira, né? Compreender a ciência e a tecnologia como partes integrantes da cultura humana e contemporânea. Está vendo que não é só cientificamente, também falando do ser humano e toda organização. Reconhecer, utilizar, interpretar e propor, olha só, propor modelos explicativos para fenômenos ou sistemas naturais e tecnológicos, né? A ciência que estuda os fenômenos naturais. Inserir conhecimentos de física em harmonia com outras áreas do saber, foi o que eu acabei de falar, né? Principalmente química e biologia, né? Que é ciências da natureza.
Destacar a física como imprescindível na produção, olha só, produção e na evolução do conhecimento científico. Exatamente questão do conhecimento científico. Então, pessoal, a evolução do conhecimento ele é devagar, mas agora nesse último século ele foi muito rápido, né? Então, evoluiu de uma forma absurda. Criança, não tinha telefone, inventaram CD, inventaram disquete, agora a gente já está aí na nuvem. Então, foi algo muito rápido, né? Justamente, além de você comprar um aparelho eletrônico hoje, um celular, antes de você terminar de pagar, se for em 12 vezes, já tem outro muito melhor. Exato. Então você fala, caramba, eu peguei aqui um de 12 vezes aqui, porque estava caro. Quando terminou a 12ª, bom, tem que comprar outro. Isso. Porque já evoluiu, é muito rápido, a tecnologia hoje é muito rápida. Isso. E está vindo aí 5G, né? Já chega no Brasil. Tudo isso vocês vão ver durante o nosso terceiro ano. Né? Exatamente, então vamos voltar lá. E para finalizar aí, nós vamos ter as habilidades, né? Então, conhecer os cientistas, né? Nesse caso, que contribuíram na evolução dos conteúdos de eletricidade, no caso, terceiro ano. Então aí, o que nós vamos ter na aula 1.1, né? Iniciando, ó. Vamos ter a história, que vai falar um pouco desses cientistas, e a introdução, né? Conceito e divisão dos conteúdos, que nós vamos explicar aqui como vai ser esse trabalho. E para começar, gente, olha só, dá uma olhadinha aqui, vocês vão assistir uma simulação que vai falar, professor Décio, professor Mac, né? Justamente. Vão falar aí para vocês todo esse desenrolar da nossa primeira aula, iniciando o conteúdo do terceiro ano. Vamos lá? Iniciar o conteúdo de eletricidade. E para isso, viemos no Laboratório de Máquinas Elétricas do Instituto Federal de Rondônia, aqui na Rua Calama, né? E estamos aqui exatamente para mostrar um pouquinho sobre essas máquinas, que é o conteúdo que nós iremos falar, né? Nós temos uma divisão desse conteúdo, né, Décio? Justamente, essa divisão, eletricidade é uma parte da física que estuda os fenômenos elétricos, e nessa divisão nós temos eletrostática. Eletrostática estuda a parte estática, a parte da carga elétrica dos elementos, né, que nós temos dos átomos, dos corpos, mas em repouso. Temos a eletrodinâmica. A eletrodinâmica é quando essas cargas elétricas elas estão em movimento. Então, quando produzem movimento, na verdade, a partir daí o dinamismo, a dinâmica é que vai fazer a produção das máquinas elétricas, na verdade. E o eletromagnetismo, aonde se junta os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Exatamente. E para falar sobre isso, nós temos que falar de quê? Do átomo. No átomo, lógico, o modelo planetário, né? Que é prótons e nêutrons lá no núcleo e o elétron girando. Lógico que nós temos modelos mais avançados, mas vamos utilizar esse. Então vocês vão acompanhar aí uma simulação mostrando. Então vocês percebam aí que no átomo nós temos o núcleo e o elétron girando ao redor desse núcleo. Mas isso quando nós falamos aí somente dos elétrons livres. Agora, aí vamos nos ater mais a esse conteúdo, exatamente a passagem de corrente, exatamente metais, não é isso, Décio? Justamente. Inclusive, esses elétrons são chamados elétrons livres, que ocorrem no grupo de metais, dos átomos que tem os metais, faz com que esses se movimentam devido a uma tensão, um campo elétrico, na verdade, né, que vai surgir aí dentro do condutor e vai fazer com que esses elétrons possam se mover produzindo o que nós chamamos de energia elétrica. Exatamente. Ou corrente elétrica, né? E acompanhando aí no desenho, na simulação que vai aparecer, observem aí que tem o fio e nesse fio tem um campo elétrico que vai ordenar esses elétrons e eles vão se mover em uma direção. Sim, e falando sobre isso, né, mostrando aí o fio, agora temos os conteúdos que podem ser abordados com isso. Um deles é o efeito Joule, que é o que? Aquecimento. Na casa de vocês, ferro de passar, o experimento com as lâmpadas, chuveiro elétrico. Então esse é um dos fenômenos que acontece na passagem de corrente elétrica. Ela passa, tem uma resistência e acaba aquecendo. Nesses materiais que eu falei,
é necessário, né, Décio? Justamente. Mas temos também? Temos também o efeito chamado efeito magnético, que estaremos numa oportunidade falando sobre, inclusive, Experimento. o OS, o experimento de OS, que é o pai do eletromagnetismo, onde mostra que a corrente elétrica produz também campo magnético além do campo elétrico, né? E temos, além desse efeito magnético, vamos estudar com todas as propriedades do magnetismo, nós temos também um outro efeito, o efeito utilizado em química, né? Isso, aí o professores Almeida e Renata, Almeida, né? E a professora Renata, é a questão da eletrólise, né? É a passagem ali, o movimento de íons positivos e íons negativos. Então, para finalizar, vamos falar dos efeitos... Os efeitos fisiológicos. Exatamente. Os efeitos fisiológicos são os efeitos que a corrente elétrica provoca no corpo humano, corpo de animais também pode ser. Esses efeitos fisiológicos são os efeitos que a corrente elétrica causa ao passar, então, pelo corpo, né? Exato. Nesse caso, pode provocar dor e o famoso choque elétrico, a contração dos músculos, né, que nós temos, então. Esses efeitos são causados por imprudência, muitas vezes, né? Nós temos, por exemplo, um fio desencapado ou nós temos o famoso relâmpago, né? O raio que atinge uma pessoa, não é isso? Exatamente. Então, esses são os conteúdos que vão ser abordados durante todo o terceiro ano, certo? Justamente. Claro que verão muito mais nas nossas aulas. Então, pessoal, até mais. Então, pessoal, observaram aí, né? Vocês viram os conteúdos, falamos, explanamos aonde é aplicado e para que serve, né? Então, vamos dar continuidade falando um pouquinho agora da evolução, né? Da história, né? Justa história, né? Não tinha como deixar de ser, tem que ter história. A história, na verdade, se você não compreende esse contexto da física na história, você não compreende a evolução da física. Isso que é importante, né, Mac? Então vamos começar Vamos lá, com história. Então, iniciando aí, um pouquinho de história, como o professor Décio fala, né? Foi descoberta aí, ó, por um filósofo grego chamado Tales de Mileto, que ao esfregar, o que ele descobriu? Fenômeno elétrico, né? Envolvendo aí eletricidade. O que ele fez? Ao esfregar um ambar a um pedaço de pele de carneiro, observou que pedaços de palhas e fragmentos de madeira começaram a ser atraídos pelo próprio ambar. Então ele observou aí pela primeira vez, gente, o fenômeno, dá uma olhadinha aqui, pela primeira vez ele observou um fenômeno chamado eletrização por atrito, né? Pessoal, dá uma olhadinha para cá. Então, olha só, o que acontece? Quando você atrita dois objetos, até uma camisa de seda, se você estiver usando, ela atritar no seu corpo. Você andando de bicicleta e bem rápido, né? Lógico. Mas assim de moto é mais fácil, porque vai esfregar bastante. Então, você pode acabar descarregando aquele excesso de cargas elétricas numa maçaneta, por exemplo, perto do computador, que tem aquela carenagem metálica e tudo mais, você pode acabar descarregando, só que é você que sente choque, né? A maçaneta não vai sentir. Então, esse aí foi a primeira vez, olha só, ele observou que acontecia aquele fenômeno, não sabia o que era, mas ele sabia, ele observou e disse, nossa, aqui é diferente, por que acontece, né? Aí começa a ciência. Aí que começa o que chamamos de eletricidade, a eletrização. Aqui, por exemplo, o shopping é um lugar que passa uma quantidade muito grande de pessoas a todo momento. E às vezes você percebe que vai tocar naqueles corrimão que são metálicos, né, ali. Quando você encosta, você sente um formigar a sua mão, tipo uma coisa, como fosse é um choque elétrico, só que a gente nem percebe. É bem fraquinho. Isso é porque é o atrito, de tanto esfregar, atritar, esfregar, acaba deixando eletrizado. Quando você chega, passa para você. Às vezes, aqui em Porto Velho, as pessoas que andam muito ali percebem, toca e já percebe isso, né? Então, é o que aconteceu. Tales de Mileto percebeu isso. Houve, então, ao atritar o âmbar lá, ele conseguiu ver que atraía outros objetos. Essa atração era uma coisa que não dá para ver o que está acontecendo. Mas ele viu que existia alguma coisa ali. Aí ele chamou de elétrons. Exato. Começou com a palavra de eletricidade, elétron, né? Aí a pessoa aí pensa, mas então, tudo foi uma pequena coisinha, alguém pode dizer, nossa, aí não é nada, isso é besteira, mas
A ciência é assim, começa de um fato observado, vai evoluindo. Outras pessoas, às vezes, a teoria não está errada, mas ela está incompleta, vem outro, complementa, e cada vez mais evoluindo, e você percebe agora, você assistindo a aula, mexendo, aí, tendo celular, TV, tudo que você pensar, está envolvendo aí um pouquinho de eletricidade. Então, isso começou exatamente nessa descoberta, né, de Tales de Mileto. Então, vamos continuar? Então, dando continuidade aí, Tales de Mileto foi um filósofo engenheiro, olha aí, Décio, engenheiro, ele e o Décio aí são parceiros, matemático, homem de negócios e astrônomo da Grécia Antiga. O primeiro filósofo ocidental que no caso, né, que se tem notícia. De ascendência fenícia, nasceu em Mileto, né, por isso que falava Tales de Mileto, né, às vezes, isso é até interessante, né, porque o pessoal dá uma olhada aqui, às vezes você pensa assim, McEnroe Franco, né, aí você pensa, mas por que o Franco? É uma família, de onde você veio, né, qual é a sua origem. Antigamente, não tinha muito essa questão de vários sobrenome, né? Então, Tales, quem é esse Tales? Tales lá de Mileto, né? Então, falava que era como se fosse sobrenome, para identificar quem era a pessoa. Na verdade, os nomes eram um só, né? Depois começou a ter vários nomes, mas Tales de onde? Tinha um Tales de outra cidade também. Isso. Esse é famoso, tinha um monte de Tales, mas esse Tales é o famoso. Isso. E era de Mileto, que é uma cidade ali na Turquia hoje, um pouco de geografia, hoje é a nossa Turquia, né? Então, onde beleza. Os fenícios ali existiam. Vamos continuar, então? Vamos continuar lá? Então, olha bem. Continuando aí, da Turquia, eu já falei para vocês, aí, nessa época de 540 a.C., né? 500 anos antes do nascimento de Cristo, nós tínhamos, então, o Tales de Mileto. Né? É a antiga colônia grega, né? Na verdade, porque os gregos foram, nessa época, um dos grandes, dos maiores pensamentos da época do conhecimento da humanidade naquela época, ok? Então, continuando aí. O âmbar, que na verdade é electron, que era a palavra utilizada em grego, surgiu esse nome de eletricidade, né? Electron, eletricidade. Então, ela é eletricidade que tem hoje. No século XVII, foram iniciados, então, estudos sistemáticos, fazia sempre estudo sobre a eletrificação por atrito. Só essa eletricidade hoje, que é por gerador, que é nova, né? Mas nessa época era por atrito. Graças ao Otto von Guericke, em 1672, o Otto inventou uma máquina geradora de cargas elétricas. 1600, lembra que ele era 500 anos antes de Cristo. Então já 2000 anos aí de diferença, né? Onde uma esfera de enxofre, tá aí o desenho, gira constantemente, atritando uma terra seca. Meio século depois, um século e 100 anos, ou 50 anos depois, o Stephen Clay faz a primeira distinção entre condutor e isolante. Condutor é aquele que conduz a eletricidade, isolante é o que atrapalha a condução, isola. Então, com certeza, os alunos aí, vocês sabem, né, gente? Vocês já perceberam ou já pegaram um choque, nem que seja daquela raquetinha, que agora a mania é pegar choque aquelas raquetinhas, né? Sem querer você toca ali de matar mosquito, Coitado, né? das moscas. Né? Mosca, mosquito, você acaba percebendo. Mas o que é isolante? Você vê que o cabo dela é de plástico. E aonde é que vai dar aquela centelha, né? Que vai acabar matando o mosquito ali, né? Que vai dar o choque. Na tela de metal, né? Exatamente. Tem que ter as duas, tem todo um processo. Mas você já percebe, plástico, metal. Então já você vê que objetos metálicos são bons condutores, né? Tudo que você tem na sua casa, você percebe isso. E o que é isolante? Você tem no seu celular o plástico, você tem borracha, você tem a borracha ali que isola, né? Às vezes meio emborrachado, o plástico que isola os fios. Então você tem noção que, por exemplo, a borracha é isolante, ferro é condutor, metais, né? Madeira, mas madeira como? Madeira seca, ela tem uma forma, ela vai fazer o quê? Ela vai isolar, mas se ela estiver molhada, aí ela vai conduzir devido aos sais minerais, né? Que tem também na água, e água pura, já vou falar aqui, né? Água destilada, ela não conduz, ela tem que ter impureza, né? Que são sais minerais, e ela vai conduzir. Então, aí tem essa diferença e você já conhece. É um material que você tem no dia a dia e você observa todo o tempo. Beleza? Então, vamos dar continuidade? Então, continuando aí, durante o século XVIII, as máquinas elétricas evoluíram até chegar
a um disco rotativo de vidro que, atritado, olha só, esse disco de vidro, a um isolante adequado, no caso, ele ia ser atritado com esse isolante adequado, né? Já foi modificado. Uma descoberta importante foi o condensador, descoberta independentemente, foi descoberto independentemente por Ewald Georg von Cleichert, aí o nome é diferente, esse é alemão, né? E por Petrus Van, aí ficou mais fácil, né? Aí esse outro aqui eu vou deixar para vocês pronunciarem aí. O condensador consistia em uma máquina armazenadora de quê? De cargas elétricas, né? Então essa máquina ia armazenar, vocês observam isso hoje nas baterias, né? Eram dois corpos condutores separados por um isolante delgado. Delgado é fino, né? Isso. E aí vamos ter, né, mais uma invenção importante, né? Uma invenção que foi muito importante, de uso prático, foi o para-raios. Com certeza salva a vida de muita gente, só que ele não é 100% de certeza que sempre vai cair lá. É para diminuir como dizer assim, diminuir o risco, né, de você pegar essa descarga. Foi feito por Benjamin Franklin. Ele disse que a eletrização de dois corpos atritados era a falta de um dos dois tipos de eletricidade em um dos corpos. Então, olha só, ele nem está falando de elétron, de próton, ele está falando assim, já de uma forma diferencial. A falta de um dos dois tipos de eletricidade em um dos corpos. Esses dois tipos de eletricidade eram chamados de eletricidade resinosa e vítrea, né? Só que agora nós já sabemos que evoluiu. Então, olha só, pessoal, o que aconteceu? Ele falou de uma forma que ele queria dizer, não, isso aqui eu acho que é isso. Aí falou. Só que evoluiu e agora a gente sabe, né? Elétrons, prótons, circulando no núcleo, né, onde estão os prótons e os nêutrons. Mas sempre que você falar em eletricidade, só existe uma coisa que você tem que lembrar, né, Décio? Elétron. Somente o elétron se move. O próton não consegue, porque ele está preso ao núcleo. O átomo ele pode até conseguir se mover, mas o que se move mesmo sai de um para o outro e consegue fazer um objeto funcionar, por exemplo, são os elétrons. Ele vai se movimentar e vai criar um movimento ordenado, que vocês vão ver que é a chamada corrente elétrica, né? Mas só quem se move é o elétron. Então, tudo que a gente estudar está envolvendo o elétron. E já estudaram também, pessoal, já estudaram em química, toda a estrutura atômica, né? Isso. Nós temos o núcleo com prótons e nêutrons e fora do núcleo a eletrosfera com os elétrons. O núcleo pode ser mexido com os nêutrons, mas aí vamos ter justamente a física nuclear. Vamos estudar aqui, onde as bombas atômicas, a explosão causa um estrago enorme, porque o núcleo é muito difícil de mexer e a quantidade de energia é enorme. A eletrosfera é mais fácil. Aí nós podemos trabalhar com ela de maneira mais simples e ter essa quantidade enorme de objetos com tecnologia que tem hoje, por causa da eletrosfera ser mais fácil de mexer. Então, por isso que a gente fala dos elétrons. Pode mexer no núcleo? Pode, mas aí você sabe que quando mexer, no caso do Sol, por exemplo, né, está transformando todo o hidrogênio em hélio, as explosões são enormes, a quantidade de energia que manda para a gente, para o universo, o Sol. Então, mas não se preocupem. Durante o nosso curso, nós vamos trabalhar também com a física nuclear, que é o núcleo. Por enquanto, vamos trabalhar com a eletrosfera, né? Os elétrons. Não é isso, então, Mike? Exatamente. Por falar o condutor isolante, né? O condutor é aquele que tem mais elétrons livres, né? E aquele isolante, ele tem, só que ele é mais preso, então é mais difícil. Por isso que ele dificulta mais a passagem do elétron. Vamos continuar lá. Isso aí vamos falar durante a aula. Então, no século XVIII... Foi feita aí a famosa experiência de Luigi Aloisio Galvani, em que potenciais elétricos produziam contrações na perna de uma rã morta. Utilizou uma rã, então, e aí percebeu que, ao fazer isso na experiência, percebia que ela mexia, né? Isso. Então, contrações. Essa diferença foi atribuída por Alessandro Volta, que é o famoso inventor da pilha nossa, que nós conhecemos, né? Ao fazer contato entre dois metais, a perna de uma outra rã morta. Então, dois metais e a perna de outra rã morta acontecia essas contrações. Deixa eu passar aqui para eu sair. Aí, mostrando aí, ó.
Como é, Olha né? aí as pernas, né? Ferrinho. E aí, quando tocava, ela contraía essas pernas dela. Olha lá, mexia, tem os dois movimentos aí, fechando e abrindo a perna. Isso morta mesmo, só tinha um pedaço das pernas, não tinha nem o resto do corpo. Então, essa experiência foi atribuída à sua invenção e ele chamou de pilha voltaica. Ela consistia em uma série de discos de cobre e zinco alterados, um após o outro, um cobre, um zinco, um cobre e um zinco, separado por pedaços de papelão embebidos por água salgada. A gente sabe que o sal, a água salgada, ele ajuda, né? O sal ajuda a conduzir, no caso aí, nós estamos falando de corrente contínua, de pilha, não é do gerador ainda, da alternada, que nós vamos ver a diferença mais tarde. Isso, o que mais é utilizado dia a dia é a alternada. Mas vocês podem fazer esses experimentos. Vocês só terão que ter materiais com diferença de potencial, que vocês vão aqui, você pega alguns metais, um vai ceder, o outro vai receber, e para isso precisa do meio, né? E qual o meio? Água salgada, você pode usar também, no caso aí, água sanitária, né? Pela acidez. Então você pode produzir, para você ver, você produz ali energia, já viram aquelas ventoinhas pequenas de computador, né? Os cooler que chama. Se você usar um cooler, que ele é, lógico, vai necessitar de pouca corrente e tensão, né? Então você consegue fazer o quê? Com as latinhas de refrigerante, um meio aquoso ali com sal, com água sanitária e prego. Você vai ver que você consegue fazer aquele motorzinho funcionar com aquilo. Você, poxa, mas como assim? Você vai ver que ali está cheio de energia. Você só precisa ordenar e fazer essa diferença, passar por um meio, que é a pilha, né? Você consegue armazenar de várias formas. Tem vários tipos. Com batata você consegue, alguns fazem com limão. Mas o importante é ter dois metais, um vai ceder e o outro vai receber. Dá para fazer esse experimento. É simples, mas olha a evolução hoje. Quase tudo está indo para quê? Para eletricidade. Moto elétrica, bicicleta elétrica, carro híbrido, que hoje faz 40 km, mas não é assim também de qualquer jeito. Abaixo de 60 usa eletricidade, acima usa combustão. Vai chegar um momento que vai ter que ser 100%, né, Décio? Porque o petróleo vai acabar, né? O petróleo uma hora acaba. Então vai ter essa evolução. Energia solar já aumentou demais, né? Então você percebe. Eu estava assistindo uma reportagem da energia solar, a Eternit está fazendo telhas pequenas com célula fotovoltaica. Já é para poder fazer o telhado inteiro. O telhado já. Telha pequena assim, não é mais que as placas enormes. A Eternit já está fazendo. Se vai chegar para o consumidor comum, vai levar um pouco de tempo, mas já está pensando em produzir para vender em larga escala. Tudo é evolução, né, Décio? Quando você menos espera, já chegou, lógico. Justamente. Algumas coisas vai chegar para os filhos, né? Não para a gente, mas vai chegar. Mas essa acho que não, vai chegar para nós. Tá? Ainda vai. Já tem feito, já foi testado. Eu acho que agora é só questão de valor para chegar produzir, ao consumidor. Né? E também tem isso. Às vezes um experimento, a pessoa acha alguma coisa, só que aquele experimento não vale a pena, porque ele é muito caro. Justamente. Até hoje estão tentando a energia de fusão, que tem fissão, né? Estão tentando a fusão. Estão tentando fazer. Se conseguir, vai ser energia mais barata e mais limpa. Mas a explosão, ela não tem, como que se diz assim, ela não tem aquela radiação. Mas ela, quando explode, é muito forte. Então, se conseguir, só que ainda não conseguiram gerar mais energia do que gasta. Estão gastando muito, já conseguiram quase equilibrar. A última reportagem que eu li, agora estão tentando superar. Só que tem que superar num nível muito alto. Mas isso aí é com o tempo, vão chegar lá. Então, vamos continuar? Então, dando continuidade aí, vamos lá para o slide. Então, aí a perninha da RAM, a pilha, ó. É uma pilha mesmo, empilhado, né? Empilhado, justamente com a palavra pilha de empilhar, né? Isso. E a RAM aqui, lógico, né? Ele colocou em algum nervo, né? Que vai passar a corrente elétrica por esse nervo e vai fazer a contração, que é o nosso movimento, né? O cérebro emite esse pulso elétrico, né? Passa pelo nosso corpo. Bom, com essa invenção, obteve-se pela primeira vez uma fonte de corrente elétrica estável, porque antes aquele negócio do âmbar, aí daqui a pouco parava de atritar, parava. Aí não, a coisa agora estava guardada lá numa pilha, podia ser usada por um bom tempo. Por isso, as investigações sobre a corrente elétrica aumentaram cada vez mais. Depois de um tempo, são feitas as experiências de decomposição da água, porque a água é hidrogênio e oxigênio, né? Humphrey Davy separa eletronicamente o sódio e potássio. Aí já entra um pouco para química, né? Mas já também, com certeza. Tem a ver tudo.
mesmo com a fama das pilhas de volta, foram criadas pilhas mais eficientes. O John Frederick Daniel inventou em 1836, na mesma época das pilhas do George Leclerc. E a bateria recarregável, que você vê hoje, coloca lá, até uma bateria eu coloco na tomada, né, e carrego de novo, né? Isso. De Raymond Louis Gaston Plantin. Isso. Físico Hans Christian Ørsted. Esse Ørsted, ele é muito famoso, vocês vão ver ainda ele mais tarde, aqui no nosso curso, um cara muito famoso e muito importante para a física do terceiro ano. Observa que um fio de corrente elétrica age sobre a agulha de uma bússola. Com isso, percebe que há uma ligação entre magnetismo e eletricidade. Então, aí já começa o que a gente chama de eletromagnetismo, que tem a terceira unidade nossa. Exatamente aí, né? Tá aí uma agulha, né? Uma bússola. É experiência fácil de fazer. Então, pessoal, vocês podem observar aí, dá uma olhadinha aqui, vocês podem observar, né? Chega um pouquinho para o lado aí desse, para eles olharem. Olha aí, ó, tá aí, ó. Se você observar aqui, ó, você tem uma chave, né? Aí você tem opa, ali, achei a bússola e aqui embaixo as pilhas. Então, o que que acontece? Ele vai ligar, vai passar uma corrente elétrica, a corrente elétrica passa pelo fio, vocês vão ver uma regra muito legal, que é a regra da mão direita, né? Você vai passar e o campo elétrico vai ser criado ao redor, ele vai estar girando ao redor do fio. Então, quando você bota a bússola é magnética, vai se alinhar com o campo magnético gerado no fio. Você desliga, ele volta a direcionar para o campo magnético terrestre. Então, que aí nós vamos falar também. Então, essa questão, aí quando fala das pilhas, olha que coisa maravilhosa. Antigamente as pilhas você comprava, né, gastava um monte. Aí inventaram aquela pilha com carregador, ainda tem agora, usa bastante alguns aparelhos. Tem uma lanterna lá em casa, você deixa carregando e depois você leva, fica de horas e horas. Isso, e eu digo também que tem as pilhas. Dentro da bateria, dentro da bateria recarregável. Né? Exatamente, e aqui a gente tem o microfone, a gente usa essas pilhas recarregáveis. Imagina se fosse só todo tempo jogando fora, ia gastar demais. E principalmente recarregável, porque bicicleta elétrica, moto elétrica, carro elétrico, tudo recarrega. E vai utilizando. Só que aí também gera outra coisa que é o descarte. Tem que ter todo um trabalho ambiental. Justamente. Entra a parte de biologia, de química para tratar isso também. É uma parte social também, tem que trabalhar. A sociologia entra com isso aí, trabalhando o pensamento das pessoas, né? E cuidando do meio ambiente. Tem onde colocar esse lixo, né? Então vamos continuar? Vai ser maior do que a gente. Exatamente. Então vamos dar continuidade lá. Bom, em 1831, Mike Faraday descobre que a variação na intensidade da corrente elétrica que percorre um circuito fechado, pode ser esse aqui ou pode ser esse aqui embaixo. Tá aqui a imagem. Circuito fechado induz uma corrente em uma bobina próxima. Então, olha só, o que ele fala? Ele pega no caso, esse ímã, né, que vocês vão ver aqui, ó, olha ali o movimento, ó, ele vai mover esse ímã, a variação, né, na intensidade da corrente, ela vai acabar gerando uma corrente que vai ser detectada aqui. Uma corrente induzida também é observada ao se introduzir um ímã nessa bobina. Essa indução magnética teve uma imediata aplicação na geração de corrente elétrica, que é o que é feito nas usinas, né? Bom, uma bobina próxima a um ímã que gira, e no caso é um exemplo, né, de um gerador de corrente elétrica alternada. Só que, pessoal, dá uma olhada aqui. Toda vez que fala corrente elétrica alternada, porque alterna, você vê o movimento, mas também pode ter um circular. A corrente elétrica gera um campo magnético, logo um campo magnético pode gerar uma corrente elétrica. E um está interligado com o outro, beleza? Então vamos dar continuidade lá? Então aí vocês têm um exemplo, ó, o movimento, e está gerando. Bom, os geradores foram se aperfeiçoando até se tornarem as principais fontes de suprimento de eletricidade empregada principalmente aonde? Na iluminação, aqui no estúdio, à noite, na sua casa, onde você precisar. Em 1875, é instalado um gerador de Guéry do Norte, Paris, para ligar as lâmpadas de arco da estação. Foram feitas máquinas a vapor para movimentar os geradores. Então, olha, usava o quê? No caso, né, geralmente caldeiras, aquecia água e tudo mais. O nosso motor óleo diesel, né? Só que o óleo diesel usava água. Isso. Mesma coisa. Toda geração depende do tipo, né? Tem a fissão, todas elas
Então vamos lá, estimulando a invenção de turbinas a vapor e turbinas para utilização de energia hidrelétrica, que é o que nós temos aqui no estado de Rondônia. A primeira hidrelétrica foi instalada em 1886 junto às Cataratas do Niágara, Nos né? Estados Unidos, né? Acho que Dakota, por ali. Lembrando que a usina nuclear é a usina a vapor, né? Isso, Né, Mac? exatamente. Para ocorrer a distribuição de energia, foram criados inicialmente condutores de ferro, olha só, metal, depois os de cobre e finalmente em 1850 já se fabricam os fios cobertos por uma camada isolante de gutta-percha vulcanizada ou uma camada de pano. Lógico, isso aí está falando antes, né? Hoje você já vê que tem vários tipos de material emborrachado aí, plástico. A publicação do trabalho sobre eletricidade e magnetismo de Maxwell em 1873 representa um enorme avanço no estudo do eletromagnetismo, né? Nós vamos ver um pouquinho à frente. A luz passa a ser entendida como uma onda eletromagnética, também é onda-partícula, né? Uma onda que consiste de campos elétricos e magnéticos perpendiculares à direção de sua propagação. Nós vamos falar direitinho isso aí mais à frente. Bom, Hertz, em sua experiência realizada a partir de 1885, ele estudou as propriedades, né, onde ondas eletromagnéticas geradas por uma bobina de indução. Nessa experiência, observa que, se refletidas, refratadas e polarizadas, do mesmo modo que a luz, assim que elas são essas ondas. Com o trabalho de Hertz, fica demonstrado que as ondas de rádio e as de luz são ambas ondas eletromagnéticas. Desse modo, confirmou a teoria de Maxwell. As ondas de rádio e as ondas luminosas diferem apenas na frequência. Vamos ver isso direitinho. Já viram no segundo ano, né? Já viram sobre as frequências. Hertz não explorou as possibilidades de prática aberta por suas experiências. Mais de 10 anos se passam até que Marconi, o Guglielmo Marconi, utiliza as ondas de rádio no seu telégrafo sem fio. A primeira mensagem de rádio é transmitida através do Atlântico em 1901. Todas as experiências vieram abrir novos caminhos para a progressiva utilização dos fenômenos elétricos em praticamente todas as atividades do homem. Isso mesmo. Então aí o conceito, né, é impossível imaginar como seria a nossa vida sem eletricidade, com certeza. Ela está presente em praticamente todos os momentos do nosso dia a dia. Quando acendemos uma lâmpada, guardamos um alimento na geladeira para conservá-lo. Ao assistirmos TV, entre outros, né? Portanto, precisamos dela para viver com qualidade e conforto. Poderia até viver sem, né? Mas, com certeza, é mais viável aí. Bom, a eletricidade é definida como a parte da ciência que estuda fenômenos que ocorrem graças à existência carga elétrica nos átomos que compõem a matéria. Lembrando que os átomos são formados por prótons, portadores de carga positiva, nêutrons, né, que ficam no núcleo atômico junto com o próton, e por elétrons, né, portadores de carga negativa. Localizado ao redor do núcleo, em uma região denominada eletrosfera, né, que nós vamos falar direitinho, já viram em química também, né? Divisão dos conteúdos e estudos nessa área são divididos em 3 partes. Eletrostática, né, estuda as cargas elétricas em repouso e abrange os conceitos de tipos de eletrização, força eletrostática, campo elétrico e potencial elétrico. Isso é a primeira parte, né? E a segunda? A eletrodinâmica, né? É responsável pelo estudo das cargas elétricas em movimento dinâmico, né? Refere-se principalmente aos conceitos associados à corrente elétrica e ao circuito elétrico, com seus componentes, como resistores, geradores e capacitores. Isso aí está em tudo, né? E o eletromagnetismo, que é a parte da eletricidade que estuda a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Já vimos um pouquinho ali atrás com a bússola. Sendo eles a corrente elétrica produzida pela variação de campo magnético, bem como o campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Exatamente. Então aí vocês podem perceber, pessoal, dá uma olhadinha aqui, que você tem... tudo está entrelaçado. Descobriu uma coisa, viu que estava relacionado com outra. A luz só se propaga em linha reta. Vocês vão ver que tem alguns fenômenos que não pode ser explicado quando considera que ela vai em linha reta.
ela tem comportamento de onda. É igual uma onda mesmo, que ela vem, bate numa parede, volta, algumas características, logo, é idêntica. Então, percebeu, aí que falou, só muda na frequência, né, em relação ao rádio, AM, FM, que você escuta aí, né, hoje em dia é mais voltado para a internet, mas ainda tem muitas rádios AM, FM, você pode escutar. Então, todos os fenômenos envolvendo eletricidade e magnetismo, nós vamos olhar aqui nesta trajetória do terceiro ano, né, Décio? Temos o curso inteiro para ver isso, né, velho? Exatamente. Então, Até mais. vamos A aula lá. continua. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o resumo. Vamos lá?